Olá, gente. Bom dia. Já tem alguém aí? Bom dia. Oi, Carol. É, eu tava fazendo os periscopes apenas pelo Clube do Livro, mas eu acho que tem tanto assunto legal que a gente pode conversar e... Bom dia! E que o Periscope é um canal maravilhoso para isso, um meio perfeito. Esses dias eu tava conversando com uma amiga e nós falávamos da nossa relação com os nossos filhos. Nós pensávamos, a gente conversava sobre como a gente pode melhorar. Ela estava tendo muitas dificuldades com a filha. E a gente pensou como é que a gente pode melhorar isso. E quase que automaticamente a minha resposta para ela foi: você precisa se amar mais. Às vezes não faz sentido a gente pensar que a gente tenta resolver a nossa relação com os filhos e com o outro pensando no outro. Mas toda relação ela tem que ser baseada primeiro na gente, no nosso coração. E você se aceitar, você abandonar a imagem da pessoa que você gostaria de ser e que os outros gostariam que você fosse, e aceitar e abraçar a pessoa que você é, faz toda a diferença na sua vida e vai mudar a sua relação com o seu filho. Vai mudar a sua forma de enxergar o seu filho. Porque, por dois grandes motivos, eu vou tentar falar rapidamente sobre cada um deles. O primeiro motivo é que a gente usa uma régua para medir o nosso valor. Eu uso a régua, vou falar régua como uma analogia. A gente usa essa régua para medir o nosso valor. E a gente se desgasta por milhões de coisas. A gente botou lá a mãe ideal, que a sociedade ensinou a gente desde pequenininha. É uma imagem muito difícil de desconstruir. E a gente botou lá a mãe ideal, a mulher ideal, a profissional ideal. E nessa régua ela tá lá em cima e a gente tá aqui embaixo. E essa régua é bem cruel com a gente, porque a gente nunca vai alcançar essa perfeição que tanto exigem pra gente. Eu quero que vocês olhem pro lado, olhem para suas amigas e quantas delas, das pessoas que você é realmente próximo, quantas delas você sabe que conseguem alcançar essa perfeição como mãe, como mulher, como profissional. Existe uma pesquisa, a Brené Brown, não sei se vocês já ouviram falar dela. Ela escreveu 2 livros incríveis, A Arte da Imperfeição e A Coragem de Ser Imperfeito. Eu indico os dois são a base para o workshop que eu faço sobre a maternidade, sobre autoaceitação e autoempatia. Os livros são maravilhosos. Os livros, ela fala muito sobre a mulher, sobre a vergonha, sobre as nossas vulnerabilidades. E ontem eu estava lendo um trecho em que ela falava que a mulher tem na sociedade a obrigação, as características. Começou essa semana, na semana passada, ela é muito legal, né, Carol? A mulher ela tem na sociedade as características da feminilidade. E as características são você ser bonita, você ser simpática, você ser sorridente, você trabalhar, mas isso não pode abalar sua relação com seus filhos e com seu marido. Você tem que falar o que você pensa e se posicionar, mas sem magoar ninguém. Então, vão colocando bilhões de regras e a gente vai aceitando essas regras e toma esta mulher ideal, essa mulher que não existe, essa mulher impossível e inalcançável, como nosso padrão. É essa mulher que você quer alcançar, é essa mulher que você deveria ser. E quando eu falo sobre autoaceitação, que é um assunto que eu amo muito, porque é um caminho que eu tô tentando trilhar. E é um caminho que a gente não chega lá fácil. São muitos anos de desconstrução são muitos anos para você desconstruir. Então é um caminho, é uma coisa difícil, uma coisa que a gente demora para alcançar. E pensando nesse caminho de autoaceitação, o nome dos livros é A Coragem de Ser Imperfeito e A Arte da Imperfeição, ambos da Brené Brown. Eles são maravilhosos, são muito, 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 muito bons. São livros em que ela fala das nossas vulnerabilidades. Ela faz um paralelo, ela tem uma pesquisa enorme sobre vergonha. O tema da pesquisa dela é vergonha. E essa pesquisa sobre vergonha, ela encontrou pessoas que ela chama de pessoas que têm uma vida plena. São pessoas que vivem bem, que têm uma sensação de pertencimento, de automerecimento muito grande. E ela começou a fazer um paralelo sobre o que é que essas pessoas têm em comum. E ela descreve esses sentimentos e os sentimentos que nos impedem de nos sentirmos pertencentes aos lugares, pertencentes e que nos sentirmos mais amáveis com nós mesmos. É muito legal. O livro indico demais. Mas sim, voltando ao que eu estava falando. E é um caminho a autoaceitação. É difícil a gente desconstruir. Mas assim, voltando aos motivos,
essa régua que a gente utiliza para medir a gente, para medir o nosso valor, para medir as mães que nós somos, ela normalmente é muito cruel. Muito cruel. Eu quero que você lembre qual é o seu diálogo interno quando você erra, quando você falha, quando você se atrapalha. Quando o seu filho cai, qual é o seu diálogo interno? Você vai lá, para e pensa, caramba, como eu sou lerda, burra, como é que eu deixo essa criança cair aqui? Você não conseguiu dar conta, você chega no final do dia, a casa tá um brega. Seus filhos estão sujos porque eles não tomaram banho direito, que você não teve tempo de dar banho, você não teve tempo de fazer nada, e aí você se olha e faz, eu sou completa incompetente. Eu sou uma pessoa que não dá conta de absolutamente nada, eu não nasci pra isso, eu sou uma merda de mãe. Esse seu diálogo interno, essa sua crença de que você não pode errar e que você deveria ser perfeito, essa régua que você utiliza pra se medir, normalmente uma régua que você utiliza pra medir seus filhos. E quando eu falo que a autoaceitação é um presente, é que quando você começa a ser mais compassivo com a forma que você fala com você muda seu diálogo com seu filho. Porque a compaixão, ela vem de verdade quando ela vem de dentro. Quando você começa a ter diálogos amorosos com você mesma, quando você começa a olhar para os seus erros de uma forma mais doce, de uma forma mais branda, quando você começa a dar empatia para o seu erro, você aprende a fazer isso com seu filho, você aprende a fazer isso com o outro. A gente tenta começar pelo filho e a gente tem que começar por a gente tem que começar por aqui. A comunicação não violenta, que é algo que eu amo falar e que eu vou gravar alguns periscopos sobre isso, a comunicação não violenta fala muito da autocompaixão. E quando eu comecei a ler sobre a CNV, a estudar sobre a CNV, eu percebi que o diálogo que eu precisava mudar era o meu. Era o diálogo de Elisama com Elisama. Depois de mudar o diálogo de Elisama com Elisama, eu podia mudar qualquer diálogo no mundo. Todas as minhas relações podem ser transformadas se eu começar a transformar a minha relação comigo mesma. É a minha relação com o espelho a principal nesse momento. É a minha relação com os meus erros, com as minhas vulnerabilidades, com as minhas fragilidades, que vai me fazer ser melhor, que vai me fazer lidar com o outro melhor. Então, nessa questão da autoaceitação como um presente para os filhos, e aí tem muita coisa para falar sobre a autoaceitação, mas esse vídeo especificamente eu quero falar sobre a autoaceitação, a importância da autoaceitação na sua relação com seu filho, é que você vai parar de usar essa régua cruel com ele, porque é a única régua que você tem. Se é essa régua que você usa para medir o seu valor, e a gente enxerga ele por diversas vezes nessa relação tão simbiótica como uma extensão nossa, é essa régua que você vai utilizar com seu filho. E aí reparem, se você não reproduz esse discurso de, porra, você não presta... Meu discurso comigo mesma, porra, não preste atenção nisso, que merda, que mãe incompetente. Se quando seu filho derruba alguma coisa ou erra de alguma forma, de uma forma parecida com o que você faria, você não vai falar do mesmo jeito. Pô, filho, mamãe falou o quê? Tá errando, não era pra fazer assim. Preste atenção se é esse o diálogo. Porque normalmente é esse o diálogo que a gente tem. A gente usa essa régua cruel da gente pra medir a gente e o outro. E medir o nosso filho. O que é altamente injusto. E a segunda coisa que eu quero chamar a atenção sobre a autoaceitação, e que como se aceitar pode mudar sua relação com seu filho, é que você não dê essa régua de presente pra ele como uma herança. Porque quanto menos a gente se ama, menos a gente se aceita, menos a gente aceita nossas vulnerabilidades, a gente ensina a eles que eles também devem ser muito cruéis com eles mesmos. A gente passa esse padrão de qualidade inalcançável para os nossos filhos. A gente faz com que eles acreditem que isso é a perfeição, que isso é ser bacana, que isso é ser legal e que essa é a forma que eles devem se comunicar. Entende como é grande, como é abrangente essa questão da autoaceitação? Como pode mudar tudo. Porque se você muda esse diálogo com você mesma, você vai ser mais compassivo com seus filhos, você vai conseguir ser mais amável com seus filhos e você vai conseguir falar com eles de uma maneira mais doce, mais bacana e mais respeitosa. E 2, você não vai deixar com que eles... Não vai dar essa herança de crueldade. De autocrueldade. Bom dia. Você não vai dar essa herança pra eles. Você vai mostrar pra eles que tudo bem errar. Que não existe perfeição. Não existe você ser perfeito, não existe você ser implacável com tudo. Então, quando você aprende que você aceita o seu erro, você aceita as suas vulnerabilidades como um ser humano normal, você passa pra eles que ser humano é isso.
Ser humano é errar, é se atrapalhar e é voltar. A Brené Brown, ela fala que tem uma frase que ela fala sempre quando ela acorda e que eu achei fantástico. Que ela fala que tudo bem, que o dia começou, que você vai errar, que eu vou errar, eu vou me atrapalhar, mas nada disso vai impedir que vai fazer com que eu deixe de ser merecedora de amor, de carinho, de respeito. O que nós precisamos entender para nós mesmos, aceitarmos nossos erros e enxergarmos que nossos erros não nos impedem de sermos merecedoras de amor, de carinho, de respeito, é a gente passar isso para eles também. Quando a gente aprende que nós somos merecedoras de amor, independente do nosso comportamento, da forma que nós agimos, a gente passa isso para eles. E se a gente conseguir passar isso para eles, a gente vai criar uma geração com, sei lá, 1/3 dos nossos problemas. Eu acho que pelo menos 70% dos nossos problemas essa geração já vai ter resolvidos. Pura e simplesmente por se amar. Pura e simplesmente por não utilizar essa régua cruel que a gente utiliza com a gente mesma. É isso? Era pra ser um videozinho. Exatamente, Beta. Os nossos erros, eles não devem definir quem nós somos. Isso é muito importante a gente entender que a nossa atitude é uma coisa e quem nós somos é outra. E o nosso valor, ele não tá ligado nisso. Sabe? É quem você é que mede o seu valor. Não é o que você faz, não é como você age, principalmente não é como as pessoas te veem. Não é o quanto você se aproxima da pessoa que você queria ser. Não é o quanto você erra ou você acerta. E era a intenção desse periscope de hoje, desse vídeo de hoje, dessa nossa conversa, é que a gente comece a observar. É que a gente saia do modo automático, enxergue esse discurso na nossa cabeça. Esse discurso na nossa cabeça. É que a gente comece a enxergar essa vozinha da gente que é super cruel e que mostra o quanto a gente está sendo implacável com a gente. E aí eu quero te convidar a toda vez que você perceber... Que massa, Beta! Eu quero te convidar a toda vez que você perceber que vem aquela voz terrível na sua cabeça falando: você é uma burra, você errou, você tá errada e etc e tal. Sou cristã e eu continuo. Exato, Igna. Exatamente, eu acredito muito nisso. E eu quero te convidar a pensar, cada vez que você errar, que você se atrapalhar, que você for humana, cada vez que você tropeçar, que você observe o seu discurso com você mesma. Na hora que você sentir, você falar: você é burra, você é incompetente, você não deveria existir, você tá errada, meu Deus, como eu faço merda. Que você se toque e faça: não. Não é a forma que eu quero falar comigo. E aí eu te convido a você falar com você da forma que você falaria com um amigo muito querido. Sabe, aquela amiga muito, muito, muito amada, aquela amiga que você adora e que se atrapalha, que vem te desabafar com você e falar: amiga, eu fiz uma merda tão grande, eu acho que eu nunca mais vou consertar o que eu fiz. E você olhar pra ela e faz: ô, amiga, calma, tudo passa. É assim mesmo, a gente erra, eu também já passei por isso. Vamos tentar fazer esse diálogo com a gente? Vamos tentar tratar a gente como se nós fôssemos nossas melhores amigas. Nossas amigas mais próximas, como a gente fosse aquela pessoa super, super, super querida e super amada. Vamos contar vamos parar de usar a pior das réguas, o pior dos diálogos com a gente, usar o melhor, porque é o melhor presente que a gente pode dar pra gente, pros filhos e pro mundo em geral. Tá bom? Eu acho que já acabou. Era isso que eu tinha pra falar, da importância da gente se amar e pregar essa autoaceitação, que ela é o começo de toda a mudança que a gente pode ter em qualquer relação que a gente tenha. Tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer deixar algum comentário? Porque era só isso. Só tudo isso. Espero que não tenha falado meia hora, como eu costumo falar. E eu vou tentar fazer periscopes várias vezes na semana sobre esses insights legais e bacanas e que podem mudar a nossa vida, nosso discurso. Que bom, Beta, que você adorou. Gente, beijo. Até o próximo. Eu vou tentar passar pro YouTube e quem não pôde ver, que veja depois, tá bom? Tchau. Até mais.